Eu estava parada na frente da agência do banco quando o celular tocou. Era o Valmir. Atendi sem pensar, como sempre fazia há 15 anos de casamento. A voz dele veio carregada daquela irritação que eu conhecia tão bem. Aquele tom de quem está sendo incomodado por algo que eu, obviamente, tinha feito de errado. Deolinda, o que você aprontou? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ouvi a voz estridente da minha sogra ao fundo. Cremilda estava gritando, e quando ela gritava, o mundo inteiro precisava escutar. Sua esposa imprestável trocou a senha do cartão de débito. Estou presa aqui no caixa da loja. Senti algo estranho no peito. Não foi medo, não foi culpa. Foi um alívio tão grande que quase me fez rir ali mesmo, na calçada, na frente de todo mundo. E eu ri. Baixinho, mas ri. Desliguei o celular. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. As mãos ainda tremiam um pouco quando coloquei o telefone de volta na bolsa. A gerente do banco tinha acabado de me entregar o novo cartão, com a senha que só eu sabia. Ela tinha sorrido e dito: "Pronto, dona Deolinda, agora está tudo regularizado." Regularizado. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Depois de tanto tempo, algo na minha vida estava finalmente regularizado. Comecei a caminhar de volta para casa devagar. Meu corpo parecia leve e pesado ao mesmo tempo. Leve porque tinha feito algo que deveria ter feito há muito tempo. Pesado porque sabia que as consequências estavam apenas começando. 3 dias. Tinham-se passado apenas 3 dias desde que descobri a verdade. 3 dias desde que minha vida, que já não era grande coisa, desmoronou completamente e me obrigou a fazer escolhas que nunca imaginei que precisaria fazer. Foi numa segunda-feira de manhã. O Valmir tinha saído cedo para trabalhar, como sempre. Eu estava tomando café sozinha na cozinha, olhando para a xícara e pensando em nada, quando a campainha tocou. Era o carteiro. Ele me entregou um envelope do banco e pediu para eu assinar o recibo. Achei estranho porque, normalmente, as correspondências do banco vinham no nome do Valmir. Ele sempre cuidou de tudo relacionado a dinheiro na nossa casa. Dizia que eu não tinha cabeça para essas coisas. Abri o envelope ali mesmo, ainda na porta. Era uma notificação sobre limite de crédito estourado. Dizia que minha conta estava negativa em R$ 4.382. Minha conta. Meu nome completo estava ali. Deolinda Amaral. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu não tinha feito nenhuma compra grande. Não tinha feito nenhuma compra na verdade. O Valmir sempre pegava meu cartão para organizar as finanças da casa. Ele dizia que era mais prático assim. Fiquei parada na sala por tempo demais, só segurando aquele papel. A carta dizia que eu podia solicitar um extrato detalhado na agência. Peguei meus documentos, coloquei na bolsa e saí de casa sem pensar muito. O gerente do banco foi educado, mas eu vi a expressão dele quando começou a imprimir os extratos. Eram muitas folhas, muitas mesmo. A senhora quer que eu imprima tudo? São os últimos 12 meses. Quero sim. Sentei numa cadeira no canto da agência e comecei a ler. No começo, não fazia sentido. Eram compras em lojas que eu nunca tinha entrado. Saques em caixas eletrônicos que eu nunca usei. Pagamentos de contas de luz, água, telefone. Mas não eram as contas da minha casa. Demorei quase 20 minutos até perceber o padrão. Todas aquelas despesas eram da casa da Cremilda, minha sogra. E o Valmir estava usando meu cartão para pagar tudo. A conta de luz da casa dela, R$ 193. A conta de água, R$ 87. Supermercado, mais de R$ 500 por semana. Lojas de roupa, farmácia, restaurantes. Voltei mais 3 meses, depois mais 6. Depois, pedi os extratos do ano anterior. No total, em pouco mais de um ano, tinham saído R$ 48 mil da minha conta. R$ 48 mil do meu salário como auxiliar administrativa. Dinheiro que eu achava que estava sendo usado para pagar as contas da nossa casa, para a nossa comida, para as coisas que precisávamos. Mas não, estava sustentando Cremilda. Saí do banco com uma pasta cheia de papéis e a sensação de que tinha sido uma idiota a vida inteira. Quando cheguei em casa, era quase meio-dia. O Valmir chegaria só à noite. Sentei no sofá da sala e fiquei olhando para as paredes. Aquela casa que eu limpava, organizava, mantinha funcionando. Quantas vezes a Cremilda tinha entrado aqui e mexido nas minhas coisas?
Quantas vezes ela tinha aberto minha geladeira, criticado minha comida, revirado meus armários, e o Valmir sempre deixou, sempre permitiu, sempre defendeu ela. Lembrei de todas as vezes que pedi a senha do meu próprio cartão e ele inventou uma desculpa. Depois eu te falo, Deolinda. Você não precisa disso agora. Deixa que eu cuido. Ele não estava cuidando. Ele estava roubando. Essa palavra veio na minha cabeça e doeu. Roubando. Meu próprio marido estava me roubando para sustentar a mãe dele. Peguei o telefone e liguei para a minha irmã, Ana Paula. Ela atendeu no segundo toque. Dê, o que foi? Você está bem? Não consegui falar por alguns segundos. Minha garganta estava fechada. Ana, eu preciso da sua ajuda. Ela chegou em casa 1 hora depois. Coloquei todos os extratos na mesa da cozinha e mostrei para ela, um por um. Vi o rosto da minha irmã mudar de preocupação para raiva enquanto ela lia. Esse filho da mãe, ela nunca gostou do Valmir, mas sempre tentou ser educada por minha causa. Deolinda, isso é crime. Ele está usando seu dinheiro sem autorização. Mas ele é meu marido. E daí? O dinheiro é seu. Você trabalha, você recebe, e ele não pode simplesmente usar sem você saber. A Ana Paula ficou tão nervosa que levantou e começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Eu continuei sentada, olhando para aqueles papéis que provavam que minha vida tinha sido uma mentira. Você precisa fazer um boletim de ocorrência, Deolinda. Hoje, agora. Como vou fazer isso? Ele é meu marido. A Cremilda vai dizer que eu dei autorização. Você deu? Não. Então é roubo. A palavra de novo. Roubo. A Ana Paula pegou o celular e começou a procurar alguma coisa. Depois de alguns minutos, ela me mostrou a tela. Era o site da Delegacia de Defesa da Mulher. Você pode registrar ocorrência. Tem até uma categoria específica para isso. Violência patrimonial. Violência. Outra palavra que doía, mas era verdade. Era violência. O Valmir tinha passado mais de 1 ano me enganando, usando meu trabalho, meu esforço, meu dinheiro para bancar a vida confortável da mãe dele, enquanto me dizia que eu era um peso, que eu não contribuía o suficiente, que eu precisava ser mais grata por ter um marido que cuidava de mim. Vou com você na delegacia, disse a Ana Paula. Agora, você não vai fazer isso sozinha. Fomos naquela mesma tarde. A delegada que me atendeu foi firme, mas gentil. Ela ouviu tudo, anotou os detalhes e me disse que eu estava fazendo a coisa certa. A senhora vai precisar trocar a senha do cartão imediatamente. E se ele tentar usar novamente, a senhora me liga. Vou deixar meu número direto aqui. Ela me deu um papel com um telefone escrito à mão. Muitas mulheres passam por isso e nem percebem. Ela explicou enquanto digitava meu depoimento no computador. O marido controla tudo, a mulher não tem acesso ao próprio dinheiro e quando descobre já perdeu anos de salário. A senhora teve sorte de descobrir agora. Sorte. Não me senti com sorte. Me senti destruída. Quando voltei para casa naquela noite, já tinha escurecido. O Valmir chegou 30 depois de mim. Entrou reclamando do trânsito, do chefe, do calor. Nem olhou para mim direito. Jantamos em silêncio. Eu não conseguia comer. Ele nem percebeu. Depois do jantar, ele foi assistir televisão. Sentou no sofá, pegou o controle remoto e ficou mudando de canal. Eu fiquei na cozinha lavando louça e pensando em quantas vezes tinha feito exatamente isso. Lavar louça sozinha, enquanto ele descansava na sala. Deolinda! A voz dele veio da sala. Traz um copo d'água aqui? Parei com as mãos dentro da pia cheia de espuma. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Levanta e pega você. Falei baixo, mas alto o suficiente para ele ouvir. Silêncio. O quê? Falei para você levantar e pegar você. Ele apareceu na porta da cozinha com uma expressão que eu nunca tinha visto. Estava confuso, como se eu tivesse falado em outra língua. Você está bem, Deolinda? Estou ótima. Ele ficou me olhando por mais alguns segundos, depois bufou e foi pegar a água. Passou por mim sem dizer nada e voltou para a sala. Eu sabia que não podia contar para ele o que tinha descoberto. Não ainda. Precisava de um plano. Precisava garantir que quando tudo explodisse, eu estivesse preparada. A Ana Paula me ligou mais tarde naquela noite, quando o Valmir já estava dormindo. Fui para o quintal atender. Você falou com ele? Não, não vou falar ainda. Deolinda, você precisa... Ana, eu sei, mas se eu falar agora, ele vai inventar alguma desculpa, vai me fazer sentir culpada.
E eu vou acabar acreditando. Preciso fazer do meu jeito. Ela suspirou do outro lado da linha. Tudo bem. Mas você não está sozinha nisso, tá me ouvindo? Não está sozinha. Deitei naquela noite ao lado do Valmir, ouvindo ele roncar, e fiquei pensando em como tinha chegado ali, como tinha deixado minha vida se transformar nisso. E foi quando o plano começou a se formar na minha cabeça. Eu ia trocar a senha do cartão, sim, mas ia esperar o momento certo. Ia esperar até ter certeza de que eles tentariam usar de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje de manhã, no café, o Valmir comentou sem nem olhar para mim. Minha mãe vai ao shopping hoje. Empresta seu cartão para ela. Não era pedido. Era ordem. Eu disse que tudo bem. Peguei o cartão na carteira e entreguei para ele. Vi quando ele saiu de casa levando meu cartão no bolso. Assim que ele virou a esquina, liguei para a delegada. Ela me disse para ir imediatamente ao banco trocar a senha. E foi exatamente o que fiz. Agora, caminhando de volta para casa com o celular desligado, eu sabia que tinha começado algo que não tinha volta. A polícia já estava a caminho do shopping. A Cremilda e o Valmir teriam que explicar por que estavam usando um cartão que não era deles, sem autorização, depois de um boletim de ocorrência registrado. Cheguei em casa e tranquei a porta. Fui para o quarto e sentei na cama. O telefone começou a tocar de novo. Eu não atendi. 30 minutos depois, a delegada me ligou de um número diferente. Atendi porque estava esperando. Dona Deolinda? Eles estão aqui na delegacia. Sua sogra e seu marido foram trazidos pela viatura depois de tentarem usar seu cartão na loja. Eles estão bem nervosos, mas precisam prestar depoimento. Entendi. A senhora está segura? Tem alguém com a senhora? Estou sozinha, mas estou bem. Vou mandar uma viatura passar na sua rua de vez em quando, só para garantir. Qualquer coisa mesmo, a senhora me liga. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cama por tempo demais, olhando para as minhas mãos. Elas tinham parado de tremer. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha feito algo certo. O telefone tocou de novo. Era a Ana Paula. Já fez? Já. E agora? Olhei ao redor do quarto. As roupas do Valmir no armário, as fotos de casamento na parede. 15 anos ali dentro daquele quarto, daquela casa, daquela vida. Agora eu espero. O telefone não parou de tocar a noite inteira. Eu deixei no silencioso e fui dormir no quarto de hóspedes. Não consegui fechar os olhos, mas pelo menos fiquei deitada, olhando para o teto e pensando em como tinha chegado até aqui. 15 anos. Parece muito tempo quando a gente fala assim, de uma vez só. Mas quando está vivendo, os anos vão passando devagar, dia após dia, e a gente não percebe quando deixa de ser quem era. Conheci o Valmir num churrasco da empresa onde eu trabalhava na época. Ele era amigo de um colega meu e apareceu com aquele jeito simpático, conversando com todo mundo. Me achou engraçada, riu das minhas piadas, pediu meu telefone. 2 meses depois, estávamos namorando. Ele tinha 42 anos, eu tinha 37. Nenhum dos dois tinha sido casado antes. Minha família ficou feliz, porque achava que eu ia ficar sozinha para sempre. A Ana Paula foi a única que levantou a sobrancelha quando conheceu ele. Você tem certeza de... Certeza de quê? Dele. Desse homem. Eu não sei. Tem alguma coisa nele que eu não confio. Eu ri na época. Achei que era só a Ana Paula sendo protetora demais, como sempre foi. Devia ter escutado ela. O Valmir era atencioso no começo. Me ligava todo dia, aparecia com flores de vez em quando, fazia planos para o fim de semana. Mas tinha uma coisa que eu notei logo nas primeiras semanas. Ele falava da mãe o tempo todo. Minha mãe disse isso. Minha mãe acha aquilo. Minha mãe precisa de ajuda com não sei o quê. Cremilda tinha ficado viúva há mais de 10 anos e, segundo o Valmir, tinha criado 3 filhos sozinha com muito sacrifício. Ele falava dela como se fosse uma santa. Os outros 2 irmãos, Roberto e Lígia, não apareciam nunca. O Valmir dizia que eles eram ingratos, que tinham abandonado a mãe. Meus amores, eu tenho um recadinho rápido. Para você que está aí me ouvindo, se essa história estiver tocando o seu coração de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. O Pix está no QR Code na tela ou na chave de e-mail no primeiro comentário fixado. Sua ajuda vai me permitir continuar trazendo novas histórias todos os dias para você. Conheci a Cremilda 3 semanas depois de começar a namorar. O Valmir me levou para almoçar na casa dela num domingo. Lembro que fiquei nervosa,
Comprei uma torta cara de uma confeitaria boa, escolhi uma roupa bonita. Ela abriu a porta e me olhou de cima a baixo sem sorrir. Então você é a Deolinda. Não era pergunta, era constatação. E o jeito que ela falou meu nome deixou claro que já tinha formado uma opinião sobre mim antes mesmo de me conhecer. O almoço foi horrível. Ela criticou tudo. A torta que levei estava muito doce, meu vestido era muito justo, meu cabelo estava curto demais. O Valmir ria de tudo como se fosse brincadeira. Minha mãe é assim mesmo, sem papas na língua. Mas não era brincadeira. Eu via nos olhos dela. Cremilda não gostava de mim e não estava tentando esconder. Mesmo assim, continuei com o Valmir. Ele era carinhoso comigo quando estávamos sozinhos, e eu achava que com o tempo a Cremilda ia me aceitar. Minha mãe sempre dizia que sogra era assim mesmo no começo. Casamos 1 ano e meio depois num cartório simples. Cremilda chorou durante a cerimônia inteira. Achei que era de emoção. Depois descobri que ela estava chorando porque achava que o filho estava cometendo um erro. Fomos morar numa casa alugada a 5 quadras da casa da Cremilda. Eu queria um lugar mais longe, mas o Valmir disse que precisava ficar perto da mãe porque ela estava ficando velha e precisava de ajuda. Ela tinha 59 anos na época, não era velha e não precisava de ajuda nenhuma, mas eu não sabia disso ainda. As visitas começaram na primeira semana. Cremilda apareceu na nossa casa numa terça-feira de manhã, sem avisar, com a chave que o Valmir tinha dado para ela. Vim ver como está a casa do meu filho. Entrou sem esperar eu convidar. Passou por todos os cômodos, abrindo armários, mexendo nas coisas, fazendo comentários sobre a organização, a limpeza, a decoração. Nada estava bom. Você pendurou o quadro torto na sala. Essa cortina não combina com a cor da parede. A geladeira está mal organizada. Deixa que eu arrumo. E ela arrumou. Tirou tudo, colocou do jeito dela e foi embora sem explicar nada. O Valmir chegou do trabalho e nem notou. As visitas foram ficando mais frequentes. Ela aparecia 3, 4 vezes por semana. Sempre sem avisar. Sempre com a chave. Sempre com críticas. Pedi para o Valmir conversar com ela. Disse que era estranho ela entrar na nossa casa sem avisar, que eu queria mais privacidade. Deolinda, ela é minha mãe. Essa casa é dela também. Como assim é dela? A gente paga aluguel. Você não entende. Ela está sozinha. Deixa a mulher vir aqui. Não custa nada. Custava. Custava minha paz, minha privacidade, minha sensação de ter um lar. Mas eu fui me acostumando. Ou achando que estava me acostumando. 1 ano depois do casamento, a Cremilda começou a vender marmitas. Disse que precisava de uma renda extra. O Valmir achou ótimo e ofereceu a nossa cozinha para ela cozinhar. É só de manhã, Deolinda. Você trabalha. A cozinha fica vazia mesmo. Eu trabalhava meio período na época numa loja de roupas. Saía às 6h30 da manhã e voltava meio-dia. Quando comecei a chegar em casa e encontrar a Cremilda na minha cozinha, cozinhando, sujando tudo, usando minhas panelas, meus temperos, minha comida, eu senti que estava perdendo o controle da minha própria vida. Mas o que eu podia fazer? O Valmir já tinha dado permissão. Reclamar ia parecer mesquinharia. Foi o que ele disse quando tentei conversar. Você está sendo mesquinha, Deolinda. É só a cozinha. Você nem usa direito de manhã mesmo. A Cremilda passou a cozinhar na minha casa todo santo dia. Chegava às 5 da manhã com um monte de sacolas. Eu acordava com o barulho dela batendo panelas, abrindo e fechando armários. Não conseguia dormir, mas tinha que levantar para trabalhar. Minha casa vivia cheirando a comida. As paredes da cozinha ficaram engorduradas. As panelas estavam sempre sujas, porque ela cozinhava e ia embora, deixando tudo para eu lavar quando chegasse. Não tenho tempo de limpar, Deolinda. Preciso entregar as marmitas. E o dinheiro que ela ganhava? Nem vi a cor. O Valmir disse que ela precisava para as contas dela. Isso durou 2 anos. 2 anos com a Cremilda usando minha cozinha todo dia, sujando, bagunçando, gastando meu gás, minha água, minha energia elétrica. Quando finalmente parou, foi porque ela enjoou. Disse que estava cansada de cozinhar. Achei que ia ter minha casa de volta, mas aí ela começou com outras coisas. Precisava que eu levasse ela no médico. Precisava que eu fizesse compras para ela. Precisava que eu limpasse a casa dela porque estava com dor nas costas. Precisava. E o Valmir sempre me empurrava para fazer. Ela não tem mais ninguém, Deolinda. Os outros filhos abandonaram ela. Somos só nós. Eu fazia.
Sempre fazia. Porque não queria ser a nora ruim, a nora egoísta, a nora que não tinha coração. Com o tempo, parei de ir na casa da minha família. Domingo era o dia que a Cremilda mais precisava de companhia, então íamos almoçar na casa dela. Todo domingo. 15 anos de domingos na casa da Cremilda, comendo a comida dela, ouvindo as histórias dela, assistindo os programas que ela queria assistir. A Ana Paula ligava às vezes. Dê, você nem aparece mais. A gente sente sua falta. É que fica difícil, Ana. O Valmir quer ficar com a mãe dele. E você? Você quer? Eu não sabia mais o que eu queria. Tinha me acostumado tanto a fazer o que os outros queriam que minha própria vontade tinha sumido. Minha mãe morreu há 6 anos. Cremilda não foi no velório. Disse que não se sentia bem. O Valmir também não quis ir. Não gosto de velório, Deolinda. Você entende. Fui sozinha enterrar minha mãe. A Ana Paula segurou minha mão o tempo todo. Quando voltei para casa naquela noite, o Valmir estava assistindo televisão. Nem perguntou como tinha sido. Nem me abraçou. Só reclamou que eu não tinha deixado a janta pronta. Foi quando comecei a perceber que talvez a Ana Paula estivesse certa desde o começo, mas mesmo percebendo, o que eu ia fazer? Já tinha 48 anos, estava casada há quase 10, não tinha dinheiro próprio porque o Valmir cuidava de tudo, nem sabia quanto a gente tinha na conta. Tentei uma vez, há uns 4 anos, perguntar sobre dinheiro. Valmir, quanto a gente tem guardado? Para que você quer saber? Só quero saber. É nosso dinheiro. Eu cuido disso, Deolinda. Você não precisa se preocupar. Mas eu quero saber. Ele fechou a cara. Você não confia em mim? E assim ele virou a situação. De repente, eu é que estava sendo a errada por querer saber sobre o próprio dinheiro. Parei de perguntar. Parei de questionar muitas coisas. Foi mais fácil assim. Ir levando. Fazer o que mandavam. Manter a paz. Paz. Que palavra estranha para descrever aqueles anos. Não era paz. Era silêncio forçado. Era desistência. O Valmir foi ficando mais distante, mais irritado. Qualquer coisa que eu fazia estava errada. A comida estava sem sal ou com sal demais. A casa estava bagunçada ou organizada demais. Eu estava gorda demais ou magra demais. Nada que eu fazia era suficiente. E a Cremilda piorou. As visitas aumentaram. As exigências também. Ela começou a pedir dinheiro emprestado. Sempre tinha uma conta atrasada, um remédio caro, um problema que precisava resolver. Minha mãe está precisando de R$ 300, Deolinda. Eu dava o dinheiro. Ele passava para ela. Nunca vi esse dinheiro de volta. Tem uns 2 anos, pedi para voltar a trabalhar. Eu tinha parado de trabalhar na loja porque a Cremilda precisava de mais ajuda e o Valmir achou melhor eu ficar em casa. Trabalhar para quê, Deolinda? Eu ganho bem. Você não precisa. Mas eu precisava. Precisava sair de casa, ver outras pessoas, fazer alguma coisa que não fosse limpar, cozinhar e servir a família do Valmir. Ele riu quando pedi. Trabalhar? Com sua idade? Quem vai te contratar? Eu tinha 53 anos. Não era velha. Mas na cabeça dele, eu já estava ultrapassada, inútil. Mesmo assim, insisti. Procurei emprego escondido. Quando apareceu a vaga de auxiliar administrativa numa empresa pequena, eu me candidatei e consegui. Quando contei para o Valmir, ele ficou furioso. Você fez isso pelas minhas costas? Eu preciso trabalhar, Valmir. Preciso ter minha vida. Sua vida é aqui, cuidando da casa. E quem vai ajudar minha mãe? Sua mãe tem que se virar sozinha. Ela não é inválida. Foi a primeira vez em anos que falei firme com ele. Vi a surpresa no rosto dele. Mas aí veio a raiva. Você está ficando egoísta, Deolinda. Minha mãe precisa de nós. Eu preciso de mim. Ele não respondeu, só saiu batendo a porta. A Cremilda apareceu no dia seguinte de manhã cedo. Entrou sem bater, como sempre, e me encontrou na cozinha tomando café. Meu filho me contou da sua decisão. Que decisão? Esse emprego ridículo. Você quer é arrumar outro homem, é isso. Senti a raiva subir na minha garganta. Eu quero trabalhar, Cremilda. Só isso. Você já tem trabalho aqui. Cuidar do meu filho, cuidar de mim. Mas você sempre foi ingrata mesmo. Ela foi embora antes que eu pudesse responder. Comecei a trabalhar mesmo com toda a resistência. Foi a melhor coisa que fiz. No trabalho, eu era a Deolinda. Não a esposa do Valmir. Não a nora da Cremilda. Só eu. Tinha colegas que conversavam comigo, que riam das minhas piadas, que me chamavam para almoçar. Fazia tempo que eu não me sentia vista.
Foi a Marisa, uma colega do setor financeiro, que começou a me fazer perguntas. Dê, você controla suas finanças em casa? O Valmir cuida de tudo. Mas você tem acesso? Sabe as senhas? Não. Ele diz que não preciso me preocupar com isso. Vi a expressão dela mudar. Dê, isso não é normal. Você precisa ter acesso ao seu próprio dinheiro. Mas a gente é casado. O dinheiro é nosso. Exatamente. É de vocês dois. Então você deveria saber quanto tem, quanto entra, quanto sai. Aquela conversa ficou na minha cabeça por semanas. Comecei a prestar atenção. O Valmir tinha meu cartão. Tinha as senhas. Controlava tudo. Eu recebia meu salário e ele ia direto para uma conta que eu nem sabia o número. Valmir, me dá a senha do cartão. Para quê? Quero ter acesso. Você não precisa. Eu cuido de tudo. Eu quero ter acesso ao meu dinheiro. Deolinda, você está me questionando depois de tudo que eu faço por você? E ali estava de novo. Eu virando a errada. Eu sendo ingrata. Desisti de novo. Até que naquela segunda-feira, há 3 dias, o envelope do banco chegou. E minha vida inteira desmoronou. Quando vi aqueles extratos, quando entendi o que o Valmir e a Cremilda tinham feito, senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era só raiva, era clareza. Eu tinha passado 15 anos deixando eles me usarem, me apagarem, me controlarem. 48 mil reais do meu trabalho, do meu esforço, gastos sem eu saber. Enquanto eu achava que não contribuía o suficiente, enquanto me sentia culpada por querer ter minha própria vida, eles estavam tirando de mim tudo o que eu tinha. Agora, deitada no quarto de hóspedes, ouvindo o telefone vibrar sem parar na mesa de cabeceira, eu sabia que não tinha volta. Eu tinha feito a coisa certa e estava apenas começando. Acordei no quarto de hóspedes quando ainda estava escuro. Não tinha dormido direito, só cochilado algumas horas. O corpo estava cansado, mas a cabeça não parava. O telefone continuava vibrando na mesa de cabeceira. Olhei a tela sem desbloquear. 23 chamadas perdidas. 12 mensagens, todas do Valmir. Não li nenhuma. Me levantei, fui até a cozinha e fiz café. Minha rotina de sempre, como se fosse um dia normal. Mas nada era normal. Eu tinha acabado de colocar meu marido e minha sogra na delegacia. As mãos tremiam quando peguei a xícara. Tentei beber, mas o café desceu amargo. Ou talvez fosse eu que estava amarga por dentro. Sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando para a parede. Aquela parede que eu tinha pintado há 5 anos. A Cremilda tinha escolhido a cor. Disse que branco era muito sem graça, que eu precisava por um tom de bege. Eu queria azul claro, mas ninguém me perguntou o que eu queria. Era sempre assim. Meu celular tocou de novo. Dessa vez era a Ana Paula. Dê, você está bem? Conseguiu dormir? Mais ou menos. Ele ligou? Umas 20 vezes. Não atendi. Ouvi ela suspirar do outro lado. Você quer que eu vá aí ficar com você? Não precisa, estou bem. Tem certeza? Tenho, mas não tinha certeza de nada. Estava apenas funcionando no automático, fazendo o que precisava ser feito. A Ana Paula ficou em silêncio por alguns segundos. Dê, você foi muito corajosa. Sabe disso, né? Corajosa. Não me sentia corajosa. Me sentia cansada, exausta de anos carregando um peso que não era meu. Depois que desliguei, fiquei pensando em como tinha chegado até aquele momento, em como tinha demorado tanto para enxergar o óbvio. A descoberta não tinha acontecido de uma vez. Tinha sido aos poucos, como ir juntando peças de um quebra-cabeça que você nem sabia que estava montando. Tudo começou com aquele envelope do banco, 3 dias atrás, a notificação de conta estourada. Mas quando pedi os extratos e vi o tamanho do estrago, precisei de tempo para processar. Voltei para casa naquele dia com a pasta cheia de papéis e passei a tarde inteira lendo. Linha por linha, compra por compra. Cada extrato era uma facada. Mercado, R$ 540. Farmácia, R$ 183. Loja de roupa, R$ 720. Conta de luz, R$ 212. Conta de telefone, R$ 197. No começo, achei que podiam ser erros do banco, mas aí comecei a reconhecer os lugares. A farmácia que ficava perto da casa da Cremilda. O mercado onde ela fazia compras. A loja de departamento que ela adorava. Tudo encaixou. Fui até o computador e entrei na internet do banco. Levei quase 1 hora até conseguir acessar, porque não lembrava a senha.
Tentei várias combinações até que uma funcionou. Era a data de aniversário do Valmir. Claro que era. Quando a página abriu e vi o extrato completo na tela, senti o estômago embrulhar. Não eram só os últimos 12 meses. Eram os últimos 3 anos. Voltei mês a mês. Imprimi tudo. Empilhei os papéis na mesa da sala e fiquei olhando para aquilo sem conseguir me mexer. 3 anos de roubo. 3 anos do meu dinheiro sendo usado para pagar a vida da Cremilda enquanto eu me matava de trabalhar achando que não contribuía o suficiente. O Valmir chegou em casa naquela noite de bom humor. Estava assobiando quando entrou. Nem percebeu que eu estava sentada no escuro da sala. Deolinda, você está aí? Acendi a luz. Ele piscou com o clarão repentino e me viu sentada no sofá, com todos aqueles papéis espalhados na mesa de centro. O que é isso? Extratos bancários. Vi a expressão dele mudar. Foi rápido, mas eu vi. Um flash de pânico antes de ele conseguir se controlar. Extratos de quê? Da minha conta. Aquela que você diz que cuida tão bem. Ele chegou mais perto, pegou uma folha, fingiu que estava lendo. E daí? Está tudo certo. Está tudo certo? Valmir, tem 48 mil reais gastos aqui, em 3 anos. E eu não fiz nenhuma dessas compras. Ele jogou o papel de volta na mesa. Deolinda, esse dinheiro foi usado para a nossa casa. Essas contas não são da nossa casa, são da casa da sua mãe. Silêncio. Ele ficou me olhando. Eu segurei o olhar dele. Pela primeira vez em muito tempo, não baixei os olhos. Minha mãe precisa de ajuda, Deolinda. Você sabe disso. Com o meu dinheiro, sem me perguntar, o dinheiro é nosso. Então por que eu não sabia de nada disso? Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que fazia quando estava irritado. Eu não queria te preocupar. Você já reclama tanto de tudo? Eu reclamo? Eu nunca reclamo de nada. Eu aceito tudo que você e sua mãe fazem. Tá vendo? Já está gritando. Eu sabia que você ia fazer um escândalo. E assim, de novo, ele virou a situação. De repente, eu é que estava sendo a errada. Eu é que estava exagerando. 48 mil reais, Valmir. Isso não é pouco dinheiro. Ele sentou na poltrona e suspirou como se eu fosse uma criança birrenta que ele precisava ter paciência. Deolinda, minha mãe criou 3 filhos sozinha. Passou necessidade. Agora que posso ajudar ela, vou fazer isso. Com ou sem sua aprovação. Com o meu dinheiro. Nosso dinheiro. Não, meu dinheiro. Do meu trabalho. E você não tem direito de usar sem eu saber. Ele levantou, pegou as chaves do carro que tinha deixado na mesa. Eu não vou discutir isso com você agora. Você está alterada. Alterada? Eu acabei de descobrir que você me roubou. Ele parou na porta e me olhou com aquela expressão fria que eu conhecia tão bem. Eu não roubei nada. Usei o que era necessário para cuidar da minha família. Se você tivesse um pingo de consideração, entenderia isso. E saiu. Fiquei sozinha na sala com todos aqueles papéis. Chorei pela primeira vez desde que tinha descoberto. Não de tristeza, de raiva. Raiva dele, raiva dela. Raiva de mim mesma por ter deixado chegar nesse ponto. No dia seguinte, a Cremilda apareceu. Chegou cedo, antes do Valmir sair para trabalhar. Ele deve ter ligado para ela contando sobre a nossa discussão. Eles estavam os dois na sala quando desci para tomar café. Uma emboscada. Senta aqui, Deolinda. Precisamos conversar. A voz da Cremilda tinha aquele tom de autoridade que ela sempre usava comigo. Como se eu fosse criança e ela fosse me dar uma bronca. Sentei porque não sabia o que mais fazer. Meu filho me contou sobre seu chilique de ontem. Não foi chilique. Eu descobri que vocês estão usando meu dinheiro há anos sem me contar. Nosso dinheiro, ela corrigiu. Você é casada com meu filho. O que é dele é seu. O que é seu é dele. Assim funciona o casamento. Mas eu não sabia de nada. E não precisa saber de tudo. Para que você precisa se preocupar com essas coisas? Meu filho cuida de tudo direitinho. O Valmir estava parado do lado dela, braços cruzados, me olhando como se eu fosse o problema. Eu tenho direito de saber onde meu dinheiro está indo. Cremilda riu. Foi uma risada curta, sem graça. Seu dinheiro. Você acha mesmo que o que você ganha faz diferença? Meu filho ganha 10 vezes mais que você. Ele que banca essa casa. Você devia era agradecer por ele deixar você contribuir com alguma coisa. As palavras dela doeram mais do que imaginei que palavras podiam doer. Eu trabalho. Eu pago minhas coisas. Você paga o quê, Deolinda? A conta da luz? A do telefone? Essas migalhas? Enquanto isso, meu filho paga aluguel,
comida, tudo. E ainda ajuda a própria mãe, que passou a vida inteira se sacrificando por ele. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro da família. Ela levantou, pegou a bolsa. Você é muito egoísta, Deolinda. Sempre foi. Meu filho merecia uma mulher melhor. Foi embora batendo a porta. O Valmir foi atrás dela. Não voltou para se despedir de mim antes de sair para o trabalho. Fiquei sentada na sala, tremendo. Não de medo, de raiva. Liguei para Ana Paula chorando. Eles me chamaram de egoísta, Ana. De ingrata. Disseram que eu não contribuo com nada. Deolinda, você precisa sair daí. Como? Eu não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Você tem sim. Você trabalha. Você pode alugar um lugar. Com que dinheiro? Eles usaram tudo. A Ana Paula ficou em silêncio por um momento. Você precisa conversar com um advogado. O que eles fizeram é crime. Sério. É violência patrimonial. Você pode processar eles. Processar meu próprio marido? Ele roubou de você. Ele e aquela bruxa da sogra. Nunca tinha ouvido a Ana Paula tão brava. Ela sempre foi ponderada, calma, mas estava furiosa. Vou te passar o contato de um advogado. Ele é bom. Atende casos assim. Você precisa falar com ele hoje. Fiquei com o papel com o telefone na mão por horas, até que juntei coragem e liguei. O advogado me atendeu na mesma tarde. Levei todos os extratos. Contei tudo. Ele foi anotando, fazendo perguntas, pedindo documentos. A senhora fez boletim de ocorrência? Não sabia que podia. Pode e deve. Isso aqui é uso indevido de cartão, no mínimo. Dependendo de como o processo andar, pode ser estelionato também. Estelionato, crime. Aquelas palavras pareciam pesadas demais para o que estava acontecendo. Mas era exatamente isso. Era crime. E se eles disserem que eu autorizei? A senhora autorizou? Não. Então não tenho o que alegar. A senhora precisa fazer o BO hoje e precisa trocar a senha desse cartão imediatamente. Foi quando comecei a montar o plano. Não era um plano elaborado. Era simples. Trocar a senha e esperar eles tentarem usar de novo. O advogado me olhou sério. A senhora tem certeza disso? Porque uma vez que registrar ocorrência, não tem mais volta. Seu casamento provavelmente vai acabar. Olhei para ele e pensei em todos aqueles anos. 15 anos de humilhação, de ser tratada como menos, de ter meu trabalho, meu dinheiro, minha vida usados sem eu ter voz. Tenho certeza. Saí do escritório dele e fui direto para a delegacia. A delegada que me atendeu foi a mesma que tinha me dado o cartão com o número dela. Vim registrar a ocorrência. Ela pegou todos os documentos, leu tudo com atenção. Fez perguntas, anotou tudo. A senhora está preparada para as consequências disso? Estou, porque provavelmente haverá represália. Ele vai tentar te convencer a retirar a queixa. Vai fazer chantagem emocional. Eu sei. Ela terminou de digitar o boletim e me entregou uma cópia. Qualquer coisa, qualquer ameaça, qualquer tentativa de intimidação, a senhora me liga. Vou deixar meu número direto aqui de novo. Ela escreveu o telefone na borda do documento. E se eles tentarem usar o cartão de novo? Aí já caracteriza reincidência. Pode me ligar que eu mando uma viatura. Guardei o papel na bolsa e saí da delegacia. O sol estava se pondo. O céu estava laranja, aquela cor bonita de fim de tarde. Pensei em quantas tardes eu tinha passado dentro de casa, cozinhando para eles, limpando para eles, me apagando para eles. Não mais. Voltei para casa e jantei sozinha. O Valmir não apareceu. Mandou uma mensagem dizendo que ia jantar com a mãe. Melhor assim. Fui dormir cedo. Amanhã seria o dia em que tudo ia mudar. Acordei às 5:30 da manhã. Não pelo despertador. O corpo acordou sozinho, como se soubesse que aquele dia era diferente. O Valmir ainda estava dormindo. Ouvia a respiração pesada dele do outro lado da cama. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui para a cozinha. Liguei a cafeteira. O som da água fervendo era o único barulho na casa. Peguei a xícara que sempre usava, a de cerâmica branca com uma flor desbotada na lateral. Tinha ganhado da minha mãe há muitos anos. Era uma das poucas coisas que ainda eram realmente minhas. Sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando pela janela. Ainda estava escuro lá fora. Algumas luzes dos postes iluminavam a rua vazia. Pensei em quantas manhãs tinha passado ali sentada, naquela mesma cadeira, tomando café sozinha antes do Valmir acordar. Mas hoje era diferente.
Hoje, eu não estava apenas esperando o dia começar. Eu estava esperando fazer acontecer. O café estava amargo. Ou talvez eu estivesse tão nervosa que não conseguia sentir gosto direito. As mãos tremiam um pouco quando segurei a xícara. Respirei fundo algumas vezes, tentando acalmar. Às 6h15, ouvi o barulho do Valmir se mexendo no quarto. Poucos minutos depois, ele apareceu na cozinha de roupão, cabelo bagunçado, ainda com cara de sono. Bom dia. Ele resmungou alguma coisa que não entendi. Pegou uma xícara no armário e se serviu de café. Sentou na cadeira em frente à minha e ficou mexendo no celular enquanto tomava. Não conversamos. Já fazia tempo que não conversávamos de manhã. Às vezes ele reclamava de alguma coisa do trabalho. Às vezes eu contava algo que precisava fazer durante o dia. Mas na maioria das vezes era só silêncio. Foi quando ele disse: "Minha mãe vai ao shopping hoje." Disse como quem comenta sobre o tempo. Casual, normal. Ah, é? É. Ela precisa comprar umas coisas. Tomou mais um gole de café, ainda olhando para o celular. Empresta seu cartão para ela. Não foi pergunta. Foi afirmação. Como sempre. Senti o coração acelerar. Era exatamente o que eu estava esperando. Mas mesmo assim, o nervosismo tomou conta. Tá bom. Me levantei, fui até a sala onde estava minha bolsa. Peguei o cartão na carteira, voltei para a cozinha e entreguei para ele. Minha mão tremia um pouco. Esperei que ele não percebesse. Ele pegou o cartão e colocou no bolso da calça do pijama sem nem olhar para mim. Valeu. Continuou no celular. Sentei de novo e fiquei olhando para ele. Aquele homem que eu tinha amado. Que tinha casado, achando que ia construir uma vida junto. Quando foi que ele tinha virado isso? Ou sempre foi assim, e eu só não quis enxergar? Ele terminou o café, levantou, colocou a xícara na pia sem lavar. Vou tomar banho. Tenho reunião cedo hoje. E foi embora. Nenhum abraço, nenhum beijo, nenhum olhar direito. Fiquei sozinha na cozinha ouvindo o barulho do chuveiro no banheiro. Peguei meu celular e mandei mensagem para Ana Paula. Ele pegou o cartão. Vai dar para a Cremilda hoje. A resposta veio rápido. Você tem certeza disso, Dê? Tenho. Eu posso ir aí ficar com você? Vem depois do meio-dia. Quero fazer tudo sozinha primeiro. O Valmir saiu às 7h10. Nem se despediu. Só gritou da porta. Tchau! E foi embora. Assim que ouvi o carro dele sair da garagem, corri para o quarto e peguei minha bolsa. Coloquei todos os documentos que precisava. Identidade, comprovante de residência, boletim de ocorrência, troquei de roupa rápido. Calcei um tênis confortável. Saí de casa às 7h30. O banco abria às 10, mas eu não conseguia ficar em casa esperando. Preferi sair, andar um pouco, matar o tempo. Fui até a praça, perto de casa. Sentei num banco debaixo de uma árvore e fiquei olhando as pessoas passando. Tinha gente correndo, fazendo exercício. Tinha mães levando crianças para a escola. Tinha idosos caminhando devagar com seus cachorros. Vida normal. Gente vivendo suas vidas normais. E eu ali, prestes a explodir a minha. Às 9h45, estava na porta do banco. Tinha mais gente na fila. Esperei do lado de fora até 10 horas em ponto, quando a porta abriu. A mesma gerente de antes me reconheceu. Dona Deolinda, voltou aqui? Preciso trocar minha senha. Ah, claro, vem comigo. Ela me levou até o caixa, pediu meus documentos e em menos de 10 minutos estava tudo resolvido. Pronto. Agora a senha nova é essa que a senhora escolheu. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Muito obrigada. Saí do banco com o cartão novo na mão. Aquele pedaço de plástico que tinha causado tanta dor. Olhei para ele e senti uma mistura estranha de medo e poder. Agora só eu tinha acesso. Só eu sabia a senha. Pela primeira vez em 3 anos, meu dinheiro era só meu. Coloquei o cartão de volta na carteira e liguei para a delegada. Tinha avisado ela ontem que ia fazer isso hoje. Alô? Delegada? É a Deolinda. Acabei de trocar a senha. Perfeito. A senhora acha que eles vão tentar usar? Tenho certeza. Meu marido pegou o cartão hoje de manhã para dar para a sogra. Ela vai ao shopping. Que horas? Não sei exato, mas provavelmente de manhã. Tá bom. Vou deixar uma viatura de prontidão. Qualquer coisa me liga. Desliguei e fiquei parada na calçada. Pessoas passavam por mim dos 2 lados, todo mundo apressado para seus compromissos. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Ninguém fazia ideia da guerra que estava travando. Voltei para casa devagar. Não tinha pressa. Não tinha nada para fazer além de esperar. Entrei, tranquei a porta, fui para a sala
e sentei no sofá. Liguei a televisão, mas não estava prestando atenção. Ficava olhando para o relógio na parede. 10h20, 10h30, 10h45, meio-dia menos 10. Foi quando o telefone tocou. Era o Valmir. Minha mão tremeu quando atendi. Alô? A voz dele veio carregada de raiva. O que você fez, Deolinda? Não respondi. Só esperei. Minha mãe está passando vergonha no caixa da loja. O cartão não está passando. Ouvi a voz da Cremilda ao fundo, gritando. Aquela voz estridente que eu conhecia tão bem. Sua esposa imprestável trocou a senha do cartão de débito. Estou presa aqui no caixa da loja. Algo dentro de mim se soltou. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi alívio. Ri. Não consegui segurar. Uma risada baixa que saiu sozinha. Deolinda, você está rindo? Você está rindo da minha mãe? Estou. Desliguei o telefone. Fiquei sentada no sofá com o celular na mão. Ele ligou de novo. Não atendi. Ligou mais 3 vezes. Continuei sem atender. Mandei mensagem para a Ana Paula. Aconteceu. Ele acabou de ligar. Ela respondeu na hora. Tô indo aí. Também liguei para a delegada. Ela atendeu no primeiro toque. Delegada? Tentaram usar o cartão agora. Meu marido acabou de ligar furioso. Onde eles estão? No shopping. Não sei qual loja exatamente. Vou mandar a viatura agora. Qual shopping? Falei o nome. Ela confirmou o endereço e disse que ia mandar uma equipe. A senhora fica em casa. Não sai. Não abre a porta para ninguém além da sua irmã. Entendeu? Entendido. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Ele tocou mais 6 vezes nos 15 minutos seguintes. Todas as vezes, Valmir. Não atendi nenhuma. Depois começaram as mensagens. Deolinda, para com essa palhaçada e me liga. Minha mãe está passando mal por sua culpa. Você é uma pessoa horrível. Responde essa porra. Você vai se arrepender disso. Li todas, mas não respondi. A campainha tocou. Levei um susto. Olhei pelo olho mágico e vi a Ana Paula. Abri a porta e ela entrou rápido. Me abraçou forte. Você está bem? Estou. Ela me soltou e olhou para mim, segurando meu rosto com as 2 mãos. Você fez a coisa certa. Tá me ouvindo? Você fez a coisa certa. Fomos para a sala. A Ana Paula foi até a cozinha e voltou com 2 copos de água. Me deu um e sentou ao meu lado no sofá. O que aconteceu? Contei tudo, desde de manhã quando o Valmir pegou o cartão até as mensagens agressivas que estava recebendo agora. Ele está desesperado, disse a Ana Paula. Sabe por quê? Porque perdeu o controle. Porque você finalmente reagiu. O telefone tocou de novo. Dessa vez era um número que eu não conhecia. Atendi achando que podia ser da delegacia. Alô? Era a Cremilda. Ela devia ter pegado o telefone de alguém. Sua desgraçada! Você armou para mim, uma senhora idosa. Eu não armei nada. Só protegi o que é meu. Eu vou te processar. Você me humilhou na frente de todo mundo. Você pode tentar. Ela continuou gritando, mas desliguei no meio da frase. Bloqueei o número. Essa mulher é louca, disse a Ana Paula. Completamente louca. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu segurava o copo de água, mas não conseguia beber. A garganta estava fechada. Foi quando o telefone tocou de novo. Dessa vez, era o número da delegada. Dona Deolinda, eles estão aqui na delegacia. Senti o coração disparar. O que aconteceu? Sua sogra tentou usar o cartão na loja, mesmo depois de não funcionar. Fez um escândalo enorme com a gerente. A gerente chamou a segurança. Quando a segurança chegou, ela ficou ainda mais exaltada. Eles chamaram a polícia. Quando a viatura chegou e explicamos que tinha um BO registrado sobre uso indevido desse cartão, tiveram que vir prestar depoimento. E agora? Agora eles estão aqui respondendo perguntas. Provavelmente vão ser liberados logo, mas já fica registrado que houve a tentativa de uso após a ocorrência. Isso fortalece seu caso. Entendi. A senhora está segura? Estou. Minha irmã está comigo. Ótimo. Qualquer coisa mesmo, me liga. Desliguei e olhei para a Ana Paula. Eles estão na delegacia. Graças a Deus. Ficamos ali sentadas, lado a lado, enquanto o telefone não parava de tocar. Números diferentes. Algumas vezes, o Valmir, outras vezes números desconhecidos, provavelmente a Cremilda pedindo o telefone emprestado de gente na delegacia. Não atendi nenhuma ligação. A Ana Paula segurou minha mão. Você sabe que não tem volta agora, né? Eu sei. Seu casamento acabou. Eu sei.
Olhei ao redor da sala. Aquela sala que eu tinha limpado milhares de vezes. Aqueles móveis que a Cremilda tinha escolhido. Aquela decoração que nunca foi minha escolha. Acho que meu casamento acabou há muito tempo, Ana. Eu só não tinha percebido ainda. Ela apertou minha mão. Ficamos ali, juntas, enquanto o telefone continuava tocando e tocando e tocando. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo. Senti paz. O Valmir chegou em casa 3 horas depois. Ouvi o carro frear na garagem com força, o portão batendo, os passos pesados dele vindo em direção à porta. A Ana Paula estava sentada ao meu lado no sofá. Ela apertou minha mão. Você quer que eu fique? Fica. A chave girou na fechadura. A porta se abriu com tanta força que bateu na parede. O Valmir entrou como um furacão. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Nunca tinha visto ele assim. Assustava um pouco, mas eu não ia deixar ele perceber. Você, ele apontou o dedo para mim. Você fez isso de propósito. Fiquei sentada. Não me mexi. Fiz o quê? Não se faz de idiota comigo, Deolinda. Você armou para minha mãe, para mim. Eu não armei nada. Só protegi meu dinheiro. Seu dinheiro? Seu dinheiro? Ele deu uma risada sem graça. Você não tem dinheiro nenhum. Tudo que você tem é por minha causa. A Ana Paula se levantou. Valmir, você precisa se acalmar. Você não se mete nisso, Ana Paula. Isso é entre eu e minha mulher. Eu não sou mais sua mulher. As palavras saíram antes que eu pensasse direito. Mas no momento que falei, soube que era verdade. Ele ficou parado, me olhando como se não tivesse entendido. O que você disse? Falei que não sou mais sua mulher. Vou pedir o divórcio. Vi a expressão dele mudar. A raiva virou algo pior. Desprezo. Divórcio? Você acha que vai conseguir alguma coisa no divórcio? Você não tem nada. Essa casa é alugada no meu nome. Você não vai ficar com nada. Eu não quero nada seu, Valmir. Só quero minha paz. Ele deu alguns passos na minha direção. A Ana Paula se colocou na frente. Sai da frente, Ana Paula. Não vou sair. E você não vai chegar perto da minha irmã. Os dois ficaram se encarando. Eu me levantei do sofá. Valmir, você e sua mãe usaram 48 mil reais do meu dinheiro sem me contar. Isso é crime. Eu fiz boletim de ocorrência. Troquei a senha do meu cartão. E agora vou pedir o divórcio. Acabou. Acabou? Acabou? Ele começou a andar de um lado para o outro da sala. Você está louca. Minha mãe passou a tarde inteira na delegacia por sua causa. Uma senhora de 74 anos. Ela passou a tarde na delegacia porque tentou usar meu cartão sem autorização. Isso foi escolha dela. Ela não sabia que você tinha trocado a senha. Ela não tinha autorização para usar mesmo com a senha antiga. Ela é minha mãe. Eu dei autorização. Não era seu cartão para dar autorização. A gente estava gritando. Eu nunca gritava. Mas estava cansada. Cansada de anos sendo pisada, sendo ignorada, sendo tratada como se não importasse. O Valmir parou de andar e me olhou fixo. Você vai se arrepender disso, Deolinda. Muito. É uma ameaça? É um aviso. Você não sabe com quem está mexendo. A Ana Paula pegou o celular. Valmir, se você não sair agora, eu vou ligar para a polícia. Ele olhou para ela, depois para mim. Deu uma risada amarga. Polícia? Vai lá, liga. Vamos ver quem eles vão acreditar. Em mim ou em 2 mulheres histéricas. Mas ele saiu. Pegou as chaves do carro e bateu a porta tão forte que o quadro da parede balançou. Escutei o carro dele saindo em disparada. Só então percebi que estava tremendo. A Ana Paula me abraçou. Acabou. Ele foi embora. Por enquanto. Ela me soltou e olhou nos meus olhos. Dê, você não pode ficar aqui, não sozinha. Ele está fora de controle. Eu sei. Pega suas coisas. Você vai ficar lá em casa por enquanto. Fui para o quarto e comecei a separar roupas. Coloquei numa mala as peças que mais usava, os documentos importantes, algumas fotos da minha família. O resto podia ficar. Não era importante. Quando estava fechando a mala, vi a foto do nosso casamento em cima da cômoda. Eu e o Valmir no cartório, sorrindo. Eu tinha 37 anos naquela foto. Parecia tão feliz, tão esperançosa. Peguei a foto e joguei no lixo. Saímos de casa antes de escurecer. A Ana Paula dirigiu. Eu fiquei olhando pela janela, vendo a rua onde morei por 15 anos ir ficando para trás. Não senti tristeza, senti alívio. A casa da Ana Paula era pequena, mas aconchegante. Ela morava sozinha desde que os filhos tinham saído de casa.
Tinha um quarto de hóspedes que usava para guardar coisas, mas rapidamente arrumou para mim. Fica o tempo que precisar de. Sem pressa. Naquela noite, deitada numa cama que não era minha, num quarto que não era meu, dormi melhor do que tinha dormido em meses. Nos dias seguintes, as coisas começaram a acontecer rápido. O Valmir ligou dezenas de vezes. Deixou mensagens alternando entre raiva e chantagem emocional. Deolinda, você está sendo ridícula. Volta para casa. Você está destruindo nosso casamento por causa de dinheiro. Minha mãe está passando mal por sua culpa. Se acontecer algo com ela, a culpa é sua. Você sempre foi uma egoísta. Eu devia ter escutado minha mãe desde o começo. Não respondi nenhuma mensagem. A Cremilda também ligou. Do telefone dela, do telefone de vizinhas, de números que eu não conhecia. Sempre a mesma ladainha. Eu era uma pessoa horrível, ingrata, cruel, que tinha armado para ela, que ia pagar por isso. Bloqueei todos os números que consegui identificar. Procurei um advogado. Não o mesmo que tinha me orientado sobre o boletim de ocorrência, mas um especialista em divórcio que a Ana Paula conhecia. Ele ouviu minha história toda, pediu os documentos, analisou tudo. Vai ser um divórcio litigioso. Ele não vai aceitar de boa. Eu sei. E tem a questão dos bens. A senhora disse que a casa é alugada no nome dele? É. A senhora tem algum bem no seu nome? Não. Ele sempre cuidou de tudo. O advogado anotou algumas coisas. E esse dinheiro que foi usado indevidamente? 48 mil reais? Sim. Tenho todos os extratos, o boletim de ocorrência, tudo documentado. Isso é bom, muito bom. A senhora pode pedir ressarcimento desse valor. E dependendo de como ele reagir, podemos pedir também uma indenização por danos morais. Danos morais. Quanto valia em dinheiro 15 anos de humilhação? Saí do escritório dele com uma pasta cheia de papéis para assinar. O processo de divórcio estava oficialmente começando. O Valmir foi notificado uma semana depois. Ligou no mesmo dia, dessa vez com uma voz diferente. Não estava gritando, estava falso calmo. Deolinda, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Você está mesmo fazendo isso? Mesmo? Estou. Por causa de dinheiro? Não é por causa de dinheiro, Valmir. É por causa de respeito, de dignidade, coisas que você nunca me deu. Eu sempre te dei tudo. Você me deu um teto, comida, roupa, mas nunca me deu o que eu realmente precisava. E o que era? Ser tratada como gente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai se arrepender disso. Vou fazer você ficar sem nada. Tudo bem. Eu já estava sem nada de qualquer jeito. Desliguei. As semanas que seguiram foram as mais difíceis. A Cremilda começou a espalhar pela vizinhança que eu era louca, desequilibrada, que tinha armado para ela e para o filho. Algumas vizinhas que eu considerava amigas pararam de falar comigo. A dona Marli, que morava 3 casas abaixo e com quem eu conversava quase todo dia, me encontrou na rua uma tarde. Deolinda, é verdade que você mandou a polícia prender a dona Cremilda? Não mandei a polícia prender ninguém. Fiz um boletim de ocorrência porque estavam usando meu dinheiro sem autorização. Ela fez uma cara de descrença. Mas ela é sua sogra. Não custa ajudar. Ajudar é uma coisa. Roubar é outra. Roubar é uma palavra muito forte, Deolinda. Foi quando entendi. As pessoas iam acreditar na versão que quisessem acreditar. Eu podia ter todas as provas do mundo. Mas se a história da Cremilda fosse mais conveniente, era nela que iam acreditar. Parei de tentar me explicar. Mas teve gente que me surpreendeu. A dona Eunice, uma senhora que morava na esquina e que eu cumprimentava, mas nunca tinha conversado direito, me parou um dia no mercado. Deolinda, eu não sei direito o que aconteceu entre você e seu marido. Não é da minha conta. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Ela olhou ao redor para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Eu via a dona Cremilda entrando na sua casa todo dia. Vi ela lá por anos. E sempre achei esquisito o jeito que ela tratava você. Como se fosse a dona da casa e você fosse a visita. Não sei o que aconteceu agora, mas imagino que você teve seus motivos. E seja lá o que for, você não merecia ser tratada daquele jeito. Aquelas palavras me fizeram chorar ali mesmo, no meio do corredor do mercado. Tinha alguém que tinha visto. Alguém que tinha percebido. Não estava louca. Não tinha inventado nada. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Ela apertou meu braço com carinho e foi embora. O processo de divórcio estava arrastado. O Valmir contestou tudo.
Disse que eu estava mentindo sobre o dinheiro, que eu tinha autorizado os gastos, que estava fazendo isso por vingança. O advogado dele pediu metade de tudo que eu tinha, incluindo a herança que tinha recebido dos meus pais antes de casar. Ele não pode pedir isso, falei para o meu advogado. Essa herança é de antes do casamento. Eu sei, vamos provar isso, mas ele vai tentar de tudo. E tentou. Durante meses, foi um vai e vem de documentos, audiências, discussões. O Valmir tentou provar que a herança tinha sido usada no casamento, que era bem comum. Meu advogado conseguiu provar que o dinheiro sempre ficou separado, numa conta que o Valmir nem sabia que existia. Ele também tentou dizer que as dívidas eram minhas, que eu tinha feito empréstimos que ele não sabia. Meu advogado descobriu que as dívidas estavam no meu nome, mas tinham sido feitas pelo Valmir. Tinha até a assinatura dele nos contratos, mal falsificada parecendo a minha. A cada descoberta, eu entendia melhor o tamanho da mentira em que tinha vivido. Foram 8 meses de processo, 8 meses morando com a Ana Paula, reconstruindo minha vida pedaço por pedaço. Continuei trabalhando. Meus colegas sabiam que estava passando por um divórcio, mas não faziam perguntas. A Marisa, minha amiga do trabalho, me levava para almoçar fora quando via que eu estava especialmente cansada. Você está aguentando firme, Dê. Estou orgulhosa de você. Teve dias que pensei em desistir, em voltar, em aceitar as migalhas que o Valmir oferecia só para ter paz. Mas aí eu lembrava da Cremilda na minha cozinha, do Valmir usando meu cartão, de 15 anos sendo invisível na minha própria vida, e continuava firme, até que finalmente, numa tarde de quinta-feira, o advogado me ligou. Deolinda, ele aceitou o acordo. Aceitou? Aceitou. Você fica com a sua parte, ele fica com a dele, sem divisão da herança, sem dívidas para você. Ele vai devolver parte do dinheiro que usou indevidamente. Não tudo, mas uma parte. É o melhor que conseguimos. Quanto? 15 mil reais. Não eram os 48 mil que ele tinha roubado, mas era alguma coisa. Eu aceito. Uma semana depois, estava no cartório assinando os papéis. O Valmir estava do outro lado da sala com o advogado dele. Não olhamos um para o outro. Assinei cada papel com a mão firme. Não tremia mais. Quando o tabelião disse que estava tudo finalizado, levantei e saí sem olhar para trás. Na rua, a Ana Paula estava me esperando no carro. E aí? Olhei para ela e sorri. Acabou. Estou livre. Ela abraçou forte. Finalmente. Dirigindo de volta para casa, olhei pela janela e vi uma mulher atravessando a rua com sacolas de compras. Era a Cremilda. Ela estava sozinha. Parecia menor do que eu lembrava. Mais velha. Mais cansada. Não senti raiva. Não senti pena. Não senti nada. Ela era só uma mulher atravessando a rua. Nada mais. E eu era livre. 8 meses depois de assinar o divórcio, acordei na minha cama, no meu apartamento, e pela primeira vez em muito tempo não senti aquele peso no peito ao abrir os olhos. O apartamento era pequeno. 2 quartos, sala, cozinha, um banheirinho. Ficava no 3º andar de um prédio sem elevador, num bairro mais afastado. Não era luxuoso, não era grande, mas era meu. Cada móvel escolhido por mim. Cada quadro na parede colocado onde eu quis. Cada objeto com uma história que eu conhecia. A sala tinha um sofá azul, que comprei numa liquidação. Sempre quis um sofá azul. A Cremilda dizia que azul era cor de hospital. Mas no meu apartamento, o sofá podia ser da cor que eu quisesse. Levantei, fui até a cozinha e fiz café. Abri a janela e deixei o ar da manhã entrar. Lá embaixo, via o movimento da rua acordando. Gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, a vida acontecendo. E eu fazia parte dessa vida agora. Não mais como alguém invisível, apagada, mas como Deolinda. Simplesmente Deolinda. Os últimos 8 meses tinham sido difíceis. Não vou mentir. Teve dias que chorei tanto que achei que não ia parar. Teve noites que fiquei acordada pensando se tinha feito a coisa certa. O divórcio tinha sido um processo doloroso. O Valmir tentou de tudo para me deixar sem nada. Mentiu na frente do juiz. Falsificou documentos. Inventou histórias, mas meu advogado foi bom. Muito bom. Conseguiu provar cada mentira, cada falsificação, cada tentativa de manipulação. No fim, saí do casamento com minha parte justa. Não fiquei rica, mas também não fiquei na rua como o Valmir tinha prometido. Peguei de volta 15 mil reais do que tinha sido roubado. Não eram os 48 mil, mas era alguma coisa.
Com esse dinheiro e mais o que consegui juntar trabalhando, dei entrada nesse apartamento. A herança dos meus pais, que o Valmir tentou pegar, ficou intacta. Estava guardada numa conta que ele nunca soube que existia. Minha mãe, Deus a tenha, foi esperta. Deixou tudo documentado direitinho no nome de solteira que mantive. Essa herança era meu colchão de segurança. Não pretendia mexer se não fosse necessário. Mas saber que estava ali me dava uma paz que não tinha preço. O trabalho continuava. Tinha recebido até uma promoção há 2 meses. A dona da empresa disse que eu era funcionária dedicada e merecia ser reconhecida. Chorei quando recebi a notícia. Não de tristeza, de gratidão. Ter um trabalho, ter colegas que me respeitavam, ter um salário que era meu e que eu controlava. Essas coisas que pareciam tão simples eram tudo para mim agora. A Marisa continuou sendo minha amiga. Almoçávamos juntas pelo menos 2 vezes por semana. Ela foi uma das primeiras pessoas que visitou meu apartamento. Ficou lindo, tem a sua cara. E tinha mesmo. Cada canto daquele lugar era eu. A Deolinda, que tinha ficado escondida por 15 anos, estava finalmente podendo existir. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado. Voltei para o coral da igreja. Toda terça à noite ia para o ensaio. Cantar sempre me fez bem. Tinha parado porque a Cremilda dizia que eu desafinava, que era ridículo mulher da minha idade querendo cantar. Mas eu não desafinava. E não era ridículo, era bom. Me fazia feliz. Também comecei aulas de pintura. Sempre quis pintar. Tinha vontade desde nova. Numa tarde, passando em frente a uma escola de artes, vi o anúncio de aulas para iniciantes. Entrei, me inscrevi e já estava no 3º mês de aulas. Não era boa, mas estava aprendendo. E o que importava era o processo, não o resultado. Pelo menos era isso que a professora dizia. Tinha 3 quadros pendurados no meu apartamento. 3 paisagens que eu mesma tinha pintado. Eram meio tortas, as cores nem sempre combinavam direito, mas eram minhas, feitas pelas minhas mãos. A Ana Paula continuou sendo meu porto seguro. Jantávamos juntas toda sexta, às vezes na casa dela, às vezes na minha. Conversávamos sobre tudo. Ela contava dos netos, eu contava do trabalho e ficávamos ali, só curtindo a companhia uma da outra. Você está diferente. Diferente como? Mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. E era exatamente assim que me sentia. Leve, livre. Viajamos juntas há 3 meses. Fomos para a praia, ficamos uma semana numa pousada simples. Acordávamos cedo, caminhávamos na areia, tomávamos café olhando para o mar. Foi a primeira vez em anos que viajei sem ter que dar satisfação para ninguém, sem ter que ligar para casa, sem ter que me preocupar se alguém estava precisando de mim. Era só eu e minha irmã, e o mar, e a paz. A Cremilda tentou me processar por difamação. Disse que eu tinha mentido, que tinha armado para ela, que ela era uma senhora idosa, que eu tinha exposto à humilhação pública. O processo não foi para frente. O juiz viu as provas, os extratos, o boletim de ocorrência e arquivou o caso. Não tinha o que discutir. Os fatos eram claros. Ela mandou algumas mensagens depois disso, pelo WhatsApp, de números diferentes. Sempre o mesmo tipo de coisa. Eu era uma pessoa ruim, ia pagar pelo que fiz, Deus ia me castigar. Bloqueei todos os números. Não respondi nada. Algumas pessoas da antiga vizinhança ainda me olhavam torto quando me viam na rua. A dona Marli desviava quando me encontrava no mercado. Outras simplesmente fingiam que não me viam. Tudo bem, não precisava da aprovação delas. Mas teve gente que me procurou. A dona Eunice, aquela que tinha me parado no mercado meses atrás, virou uma amiga. Tomávamos café juntas de vez em quando. Ela me contou que tinha passado por algo parecido há muitos anos, com o ex-marido. É difícil as pessoas entenderem quando a gente sai de um relacionamento assim. Acham que a gente está exagerando, que não era tão ruim, mas só quem vive sabe o peso que é. E ela estava certa. Só quem vive sabe. 3 semanas atrás, encontrei o Valmir no supermercado. Foi de repente. Estava no corredor de massas, escolhendo um pacote de macarrão, quando ouvi a voz dele atrás de mim. Deolinda. Virei. Ele estava parado a alguns metros de distância, com um carrinho de compras pela metade. Parecia diferente, mais velho. Tinha engordado um pouco. Estava com a barba por fazer. Oi, Valmir. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Gente passava por nós, pegando produtos, seguindo com suas compras. A vida normal de um supermercado normal. Como você está? Bem. E você?
Indo, trabalhando. Você sabe. Ele colocou a mão no bolso, tirou, colocou de novo. Estava nervoso. Deolinda, eu queria falar com você. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Olhei para ele e esperei. Não ia facilitar. Eu errei. Eu sei que errei. Deveria ter te escutado, deveria ter dado valor. As palavras soavam ensaiadas, como se ele tivesse preparado antes. E sua mãe? Ela também acha isso? Ele desviou o olhar. Minha mãe está difícil. Ela não aceita que a gente se separou. Acha que é tudo culpa sua. Claro que achava. Eu sinto falta de você. Olhei para aquele homem. O homem que eu tinha amado, que tinha casado achando que ia ser para sempre. Tentei sentir alguma coisa. Raiva, tristeza, saudade, mas não senti nada. Só um vazio tranquilo. Valmir, você não sente falta de mim. Você sente falta de ter alguém para fazer as coisas que você não quer fazer. De ter alguém que aceite tudo sem questionar. Não é isso. É sim. E tudo bem. Você vai encontrar outra pessoa que aceite isso. Mas não vou ser eu. Ele ficou me olhando. Vi quando entendeu que não tinha volta. Que não tinha chance. Você mudou. Mudei. Para melhor. Peguei o pacote de macarrão que tinha escolhido e coloquei no carrinho. Cuida da sua mãe, Valmir. Boa sorte. E fui embora. Não olhei para trás. Não senti necessidade. Terminei minhas compras. Paguei. Voltei para casa. Guardei tudo nos armários. Fiz almoço. Sentei na varanda pequena do apartamento e comi olhando para a rua. Era uma tarde bonita. O sol estava forte. O céu estava azul, sem nenhuma nuvem. Estava em paz. Agora, nesta manhã, depois de tomar café, sentei na mesma varanda. Tinha um livro na mão. Romance simples que peguei na biblioteca. Nada muito profundo. Só uma história para me distrair. O telefone tocou. Estava na mesinha ao lado. Olhei a tela. Número desconhecido. Antigamente, eu sempre atendia. Tinha medo de perder alguma coisa importante, de alguém precisar de mim e eu não estar disponível. Agora não. Agora eu sabia que se fosse realmente importante, deixaria um recado. E se não fosse, não fazia diferença. Deixei tocar até cair na caixa postal. Voltei para o livro. Li mais algumas páginas. O sol esquentava meu rosto. Uma brisa leve balançava as plantas que tinha colocado na varanda. 2 samambaias e um vaso de violetas. A Cremilda dizia que violeta dava azar, mas eu sempre gostei. E no meu apartamento tinha violetas. O telefone tocou de novo. Mesmo número desconhecido. Não atendi. Na terceira vez que tocou, desliguei o som e coloquei de lado. Fiquei ali, lendo meu livro, tomando meu café que já estava frio, sentindo o sol no rosto. Era sábado. Mais tarde tinha ensaio do coral. Amanhã ia almoçar com a Ana Paula. Segunda, voltava ao trabalho. Terça à noite, tinha aula de pintura. Minha vida era simples, pequena, alguns diriam. Não tinha grandes aventuras, não tinha drama, não tinha luxo, mas tinha paz. Tinha silêncio quando eu queria silêncio. Tinha companhia quando eu queria companhia. E, principalmente, tinha escolha. Eu escolhia quando atender o telefone. Eu escolhia o que comer. Eu escolhia que cor pintar a parede. Eu escolhia se queria ficar em casa ou sair. Eu escolhia tudo. E essa sensação de poder escolher, depois de tantos anos não podendo, era a coisa mais preciosa que eu tinha. Olhei ao redor da minha varanda. Meu cantinho, meu lugar. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não assustava. Era meu. Era escolha. Era paz. E era mais do que suficiente. Para você que está aí me ouvindo, se essa história tocou o seu coração de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. O Pix está no QR Code na tela ou na chave de e-mail no primeiro comentário fixado. Sua ajuda nos permite continuar trazendo novas histórias todos os dias para você. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional.
As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.